relação contábil, fiscal, com o Peter, da MJP. Você vai depois reunir com o seu contador e falar, descobri uma nova forma da gente poder pagar os impostos aí, para você que tem produto digital. Para quem não tem produto digital também serve, para quem tem escola, por exemplo, produto físico, colégio, escola de inglês também serve, essa mesma técnica. É assim que o Carlos Luiz de Flávio Augusto economiza imposto, dessa mesma forma que a gente faz aqui. Uma das formas de você ganhar mais dinheiro é vendendo mais, você reduzindo seu custo, ganhar 7 milhões a mais no mesmo orçamento, reduzindo o custo. Economia de 7 milhões de reais. Foi 6. Você não diminuir o custo. Intuitivamente só pensa, quero vender mais para ter mais dinheiro, para dar mais lucro. Não é só vender mais. Se reduzir o custo, dá mais lucro no final. É a mesma quantidade de venda. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass. Hoje com esse horário marcado para a gente poder bater um papo aí sobre os segredos que estão fazendo os maiores players do mercado digital a lucrarem mais de 3 vezes e também reduzir os seus impostos em até 70%. Tem uma galera entrando aí, vamos aguardar aí de fato para a gente poder falar aí sobre esses 3 pilares que a gente falou em todas as lives que nós fizemos com o próprio Marcos Paulo, Felipe Ada. A gente bateu um papo bem bacana. Para quem perdeu essas lives, vocês podem acessar o nosso Instagram. Vai estar tudo disponível para vocês darem uma olhada. O bate-papo que a gente teve são principais players aí também do mercado. É bom, de fato, você entender também para quem não assistiu. Para quem assistiu, de fato, já sabe o que eu estou falando. E eu vou falar hoje os principais pilares aí para que você tenha uma estruturação e uma rentabilidade maior na sua empresa do mercado digital, beleza? Então, bom, já começando aqui a falar sobre o conteúdo especificamente, eu já quero te liberar aí um bônus, né? Então, para quem ficar até o final da Masterclass, a gente está oferecendo aqui para você um mês de Smart Notas, que você pode, obviamente, emitir até 1000 notas fiscais. E o link vai estar só no chat do YouTube, tá? A minha galera aqui, tem uma equipe aqui com a gente, vai disponibilizar o link para você acessar, mas é só para quem ficar até o final da Masterclass, beleza? Então, você vai ter aí um emissor totalmente inteligente, ele vai emitir suas notas fiscais integradas com todas as plataformas digitais, né? E, consequentemente, alguns gateways de pagamento. E você vai ter a possibilidade de forma gratuita, aqui é um bônus que nós estamos oferecendo para você, mas só para quem ficar até o final aí da nossa Masterclass, beleza, gente? Então, só para contextualizar, tem bastante gente entrando aí, mas a gente já vai começar aqui a falar sobre os 3 pilares aí essenciais para que a sua empresa no digital se torne uma empresa totalmente rentável e sustentável. A minha intenção aqui é, de fato, trazer clareza em todas as questões aqui, visto que nós somos uma empresa hoje de contabilidade que entende todo o mercado digital. Hoje, a gente já atende aí os principais players do mercado digital e com toda certeza, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje falando que realmente esta Masterclass te ajudou muito, tanto na sua vida profissional, quanto também na sua organização financeira na tua empresa. Então, fica ligado que vai vir muito conteúdo bacana aqui para que vocês possam aprender de fato, beleza? Bom, falando aqui inicialmente sobre processos, a gente falou bastante nas nossas lives com os nossos experts e clientes especificamente, mas dos principais pontos que eu sempre falo para todos os meus clientes é como que está a organização da tua casa, né? O que é a organização da sua casa? Como que está o financeiro da sua empresa? Como que foi constituída a sua empresa? Sua empresa está com as atividades corretas para vender os seus infoprodutos? A sua empresa tem uma estrutura sólida, obviamente, para emitir as notas fiscais? Olha, eu estou te oferecendo já um bônus para você efetivamente emitir as suas notas fiscais. 3. Como que está a organização financeira da sua empresa? Olha que legal. A gente aqui na nossa empresa, a gente costuma, quando presta consultoria para alguns produtores, não deixe o seu lançamento de 6 em 7, ou seja, R$100 mil em 7 dias, não virar 4 em 8. Por quê? Porque daqui a pouco você tem os impostos, pagamento de folha, você tem aqueles colaboradores que você contratou para fazer o lançamento. Então,
efetivamente você tem que olhar e organizar a tua casa para que você não tenha surpresas, né? No meio do caminho, na estruturação da sua empresa e, consequentemente, no seu crescimento. Então, eu sempre venho bater porque, assim, a organização da sua casa é tão importante o quanto você vender. Por quê? Porque se você não tiver a organização dos processos na sua empresa muito bem definidos, você não consegue escalar o teu negócio, tá? Isso é para todos os meus clientes. Eu atendo mais de 1.200 clientes. Atendo hoje aqueles caras que batem 8, 9 dígitos em lançamentos. Por quê? Porque, de fato, eles precisam de uma organização na casa para efetivamente ter essa escalabilidade. E você não precisa nascer grande, muito pelo contrário. Se você fazer uma organização bem feita dos teus processos, desde o começo, você vai ter uma empresa totalmente rentável e sustentável no futuro. Então, o que eu quero trazer aqui para você de organização de casa especificamente é assim: como que estão os teus processos dentro da tua empresa digital? Então, nós sabemos ali de fato que existe uma organização primeiro, para você abrir a empresa. Como que foi a abertura da sua empresa? Como que você está? Você está com o MEI? Você está com o Simples Nacional? Você está no lucro presumido? Como que está a sua operação para se trabalhar no mercado digital? E quais são os modos de se trabalhar no mercado digital? Você trabalha como? Como produtor, coprodutor, afiliado? Efetivamente tem uma empresa que presta serviços de tráfego pago ou você trabalha com coprodução? Essas são as metodologias de mercado. Como que foi adequado efetivamente a sua empresa? Então, essa é a primeira visão que você tem que ter, porque você abriu a sua empresa para efetivamente prestar um serviço ou vender um produto. Então, esse é o primeiro passo. Obviamente, a gente vai falar depois na questão dos impostos e economia, mas assim, o primeiro ponto é saber se de fato a sua empresa está apta para trabalhar no mercado digital. Ponto. Segundo ponto é, quais são as funções que você, dono, empresário, efetivamente vai executar dentro da empresa e quais são as funções que os seus funcionários vão executar na tua empresa. Você precisa ter muito bem isso definido. Por quê? Porque senão você vai assumir a responsabilidade do seu colaborador, que teoricamente você contratou para que ele pudesse, obviamente, prestar esse serviço. Então, peraí. Então, você, empresário, não pode fazer o serviço do seu colaborador? Ora, se você for treinar ele, perfeito. Faz todo sentido mesmo, de fato, você treinar o seu colaborador para que ele possa alcançar esse resultado. Mas você não pode ficar de eterno, obviamente, nessas atividades. Então, para que você tenha efetivamente aí uma produtividade sobre essas atividades, você precisa estabelecer o processo, ou seja, desenhar o processo. O que ele está executando? Quantas horas efetivamente ele executa aquela tarefa? Existem meios para que ele possa, obviamente, ter uma maior produtividade sem exercer em muitas horas? Existe essa possibilidade? A gente vai falar disso também sobre tecnologia daqui a pouco. Mas você precisa entender qual que é a atividade dos seus colaboradores. Então, efetivamente, no lançamento digital, quanto tempo ele leva para fazer uma estruturação de campanha? Ou, de fato, um web designer? Quanto tempo ele leva para fazer a criação de vídeo, edição? A gente está aqui falando nessa Masterclass, mas tem uma estrutura gigante aqui. Temos aqui diretores, temos aqui editor de vídeo, fez, obviamente, todo o evento. Tem uma galera aqui, obviamente, nos ajudando aqui para que a gente pudesse entregar esse conteúdo para você. Então, quais são as funções, efetivamente, que o seu colaborador está executando hoje? Você tem plena certeza do que ele está executando? E aquele prestador de serviço que você contratou para fazer aquele serviço específico? Você tem certeza do que ele está executando? Esse é um dos pontos que você precisa de mapeamento de processos. E existem ferramentas no nosso mercado que existem ferramentas até gratuitas para que você possa, obviamente, estabelecer os processos e criar um fluxograma. O que é fluxograma? Basicamente é desenhar as atividades dos seus colaboradores e equipe. Para quê? Para que você tenha bem estabelecido tudo aquilo que eles precisam entregar. Para que você não precise, obviamente, estar dentro da parte operativa. Porque já é um ditado, né? Quem trabalha não ganha dinheiro. Existem as controvérsias, mas, de fato, quem consegue, obviamente, olhar para o teu negócio como um todo, consegue, obviamente, ter uma escalabilidade melhor. Por quê? Porque tem os seus processos bem definidos e, consequentemente, você consegue implementar ferramentas para que você possa crescer cada vez mais e, obviamente, criar novos produtos, criar novos nichos. Então, os processos dentro da sua empresa, eles são fundamentais para que você possa crescer. Então, o ponto principal dos processos em si é assim, quando 98% dos meus clientes, quando vêm, de fato, ser meus clientes,
do mercado digital, eles não têm processos, eles não conseguem, obviamente, ter uma casa organizada. Por quê? Porque vocês fazem o que vocês sabem fazer, ou seja, vocês são lançadores, vocês vendem infoprodutos, trabalham com coprodução, tráfego pago, enfim. Pode, obviamente, ter até profissionais aqui de outros nichos, mas isso serve para você também, tá? Então, só para vocês entenderem que eu entendo a sua dor, porque eu atendo o mercado como um todo. E, de fato, o mercado digital ele veio para mudar a vida de todas as pessoas, todas as empresas, todos os empresários, assim como mudou a minha vida, e eu vou contar essa história um pouquinho mais na frente. Mas os processos internos são tão importantes quanto a isso, ok? Então, os 98% dos meus clientes, quando vêm, obviamente, ser clientes aqui da MJP Controller, eles vêm totalmente desorganizados. E aqui, de fato, a gente faz a organização para que a empresa possa crescer efetivamente. Só que isso, obviamente, leva tempo e, obviamente, a gente tem, dentro desse tempo, a gente precisa ter rentabilidade, escalabilidade, precisa ter os processos bem definidos, tecnologia, enfim. Existem muitos pontos aí que a gente vai falar daqui a pouco, mas é importante você tangibilizar o que é processo, tá bom? Então, quero ser bem claro aqui contigo do que vai ser entregue também dentro dessa Masterclass. O segundo pilar aqui, tão importante quanto os processos, é, de fato, a contratação de pessoas. Não se constrói nenhum império sozinho, concordam? Então você precisa, obviamente, de uma equipe bem engajada, saber contratar aquele colaborador para que, de fato, ele construa com você todo o plano do futuro que você está, obviamente, trabalhando no dia a dia para alcançar. Então, o planejamento e a contratação das pessoas é tão importante quanto vender. Olha que importante. Então, se você, obviamente, não sabe contratar as pessoas com a mesma missão, visão, valores, para que, de fato, ela possa trabalhar contigo todos os dias, e aí você começa a ter um turnover de pessoas, ou seja, a rotatividade, obviamente, de colaboradores dentro da sua empresa, como que fica o teu futuro? Como que você cria esse império? Se de fato você não tem bem estabelecidos os processos, a cada momento que você perde um colaborador, você perde uma etapa do processo. Olha o quão importante isso é. Então, eu falei para vocês de processos e falei de contratação de pessoas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é para tangibilizar, de fato, sobre os 3 principais pilares, ok? Tecnologia. Bom, quem não estiver em tecnologia no ano de 2020, ele já tem data e hora para acabar. É claro que alguns mercados vão durar um pouco mais, outros menos, mas de fato ele vai acabar. Então, se hoje você tem uma empresa e não está no mercado digital, você efetivamente tem data e hora para acabar. Assim como a minha empresa, ela tinha data e hora para acabar. Só que a gente mudamos a segmentação e fomos de fato para o mercado digital. Então é importante você entender que sem a tecnologia, a sua empresa ela não vai conseguir trabalhar nesse futuro próximo. O que eu quero dizer com isso? Tecnologia me traz processo, melhor produtividade, escalabilidade no negócio. Consequentemente, você consegue, obviamente, crescer com a tecnologia. E, obviamente, sem a tecnologia, você tem data e hora para acabar. Então, é importante você ficar ligado, porque, de fato, a gente vai falar muito de tecnologia aqui, tá? Então, bom, seguindo aqui o nosso racional, para que, de fato, você entenda e tangibilize tudo isso que eu estou falando, ponto principal. Eu sei do que você está passando hoje, beleza? Então, você já fatura, ou você está escalando o teu negócio, ou você está com a sua empresa totalmente bagunçada, entre aspas. A gente vai falar aqui sobre organização, mas você já sabe de fato que precisa de ajuda. E eu, como atendo muitos players do mercado digital, eu já sei como você vai sair daqui sabendo de fato qual que é a solução para o teu negócio. O que você tem que fazer a partir de agora? É tão importante quanto você ficar aqui com a gente e entender tudo isso que a gente tem para passar para você, tá bom? Então, é importante você saber isso. Segundo ponto, o quanto você está pagando de impostos? Provavelmente você deve estar jogando muito dinheiro fora. Por quê? Porque você não deve estar pagando seus impostos de forma correta. 99% dos meus clientes que vieram do mercado digital pagam seus impostos errados. Tá? Isso é informação até do próprio IBGE. Tá? 65% das empresas hoje pagam impostos errados. Olha o tamanho, 65%. Existem processos administrativos que foram recuperados, por exemplo, o Pão de Açúcar recuperou 1,3 bilhões de créditos de impostos pagos a maior. Se uma empresa desse tamanho, pagou o imposto a maior, imagine você, que está começando no mercado, que já tem uma escalabilidade, mas não tem a estruturação de uma empresa no mercado digital.
Olha quão importante é essa informação, para que você entenda que não é só você que está passando essa dor, mas muitos empresários no nosso país efetivamente estão jogando dinheiro fora. E eu vou falar um pouco mais sobre economia de impostos. Muitos clientes meus já tiveram muitas reduções de impostos, mas de fato não sabem como reduzir. Então, fica ligado aí que vai ser para você também. Então, desses 3 pilares especificamente, é o que nós vamos falar aí na nossa Masterclass. Mas mais importante é você entender como que nasceu tudo isso, né? Então, a minha história um pouquinho, até para que vocês me conheçam um pouco mais, eu vivi a minha vida inteira, obviamente, trabalhando na parte tributária e contábil, para que eu pudesse, obviamente, saber um planejamento tributário, ou seja, montar uma empresa, ter economia fiscal dentro da lei, sem subjetividade, e trazer, obviamente, uma organização financeira para os meus clientes. Eu fui 8 anos auditor em uma Big Four aqui em São Paulo, fiz parte, obviamente, de algumas transações com fundos de investimento no nosso país. Então, eu vivi a minha vida inteira falando efetivamente de planejamento tributário. Fui controller em uma multinacional muito grande, bem conhecida. Fui também ter algumas experiências fora do país, assim como no México também, um fundo de investimento. Então, a minha vida inteira eu trabalhei com planejamento tributário, obviamente, dentro da lei, sem subjetividade nenhuma. E o mercado digital ele veio para quebrar algumas barreiras, porque até então, vocês sabem que a nossa legislação ela é muito falha, né? Ela é muito subjetiva. E por conta disso, existem os planejadores, né? Existe o planejamento tributário efetivo. E é o que eu faço a minha vida inteira. Então, nasceu daí, desde então, eu venho trabalhando, já fazem mais de 16 anos que eu trabalho na área e, consequentemente, hoje, há mais de 6 anos eu trabalho aqui na MJP. Hoje eu sou sócio, somos em 2 sócios, eu e o Márcio, provavelmente está nos vendo aí também. E, consequentemente, nós fazemos aqui não só a parte da contabilidade, mas a gente ajuda todos os infoprodutores, empresários a, de fato, se organizarem e ter, obviamente, uma rentabilidade, uma sustentabilidade. A gente sempre pensa no futuro, não só no agora. Agora você tem economia de imposto, a gente vai te ajudar a estruturar o processo e vai te ensinar a colocar tecnologia no teu negócio. Agora, e daqui a pouco? Como que vai ser a sustentabilidade da sua empresa? Como vai ser a rentabilidade da sua empresa? Você vai ouvir um pouquinho aqui. Então, a minha história, efetivamente, na área do planejamento tributário foi essa. E no mercado digital, por que de fato nós entramos no mercado digital? Como eu falei, eu tenho um sócio, o Márcio. O Márcio, ele fundou o CNPJ da Eduz. Muitos de vocês conhecem. A Eduz é uma plataforma de intermediação para a venda dos infoprodutos. E ele abriu o CNPJ junto com o Eugênio, que é o dono da Eduz, há 6 anos atrás. E há 6 anos atrás a gente entrou nesse mercado efetivamente para entender, né? Obviamente fazer o planejamento tributário para a plataforma em si, mas entender o que era o mercado de infoprodutos. E desde lá houve uma evolução muito grande. Então, veja, o que eu estou falando agora não é simplesmente algo que é novo, que começou agora. Claro que o mercado tem mudado muito, mas há 6 anos atrás a gente já falava de venda de infoproduto, a gente falava já de estruturação e planejamento tributário para vender conteúdos na internet, planejamento societário para que você tenha, obviamente, mais rentabilidade e possa, obviamente, blindar o teu patrimônio. Então a gente já falava disso lá no começo. Então, há 6 anos atrás, a gente foi construindo uma história para que hoje a gente pudesse entregar esse conteúdo tão valioso aqui para vocês. Então, há 6 anos atrás, a gente veio construindo isso. Em agosto de 2019, a gente já trabalhava com o mercado digital, mas em agosto de 2019 surgiu efetivamente um convite para a gente palestrar em um evento de multimilionários. Na Eduz, a Eduz pagou um resort para acho que 20 pessoas que já eram multimilionárias para aprender um pouco mais sobre estrutura e planejamento tributário para aquele grupo seleto efetivamente de multimilionários. Bom, enfim, a gente foi, mergulhou um pouco mais, viu algumas possibilidades dentro da lei, ali já tinha mudado, agosto de 2019 já tinha mudado bastante coisa, a gente já tinha jurisprudência, a gente já tinha respostas consultas para venda de infoprodutos, a gente já tinha muito material para levar, obviamente, o benefício tributário para aqueles infoprodutores. E aí, em agosto de 2019, a gente fez aquela palestra, quando terminou aquela palestra, todos aqueles empresários ficaram interessados em como estruturar a minha empresa de infoprodutos no mercado digital. Porque até então, eles tinham conseguido alcançar multimilhões faturados, mas não tinham uma organização. Não tinha uma organização societária, financeira, fiscal, efetivamente. Alguns deles ainda não tinham passivos. O que é passivo? De fato, eles nem tinham conhecimento do problema que eles tinham na mão. Então, por conta disso, a gente fez, obviamente, toda uma avaliação para que a empresa deles tivesse, obviamente, sustentabilidade no futuro.
E quando terminou aquele evento, todos aqueles empresários ficaram no evento para, obviamente, falar com a gente e a gente falar ali qual que seria, de fato, o trabalho de consultoria que nós iríamos executar. Basicamente é o que eu estou te entregando hoje de forma gratuita, tá? Então, assim, todos aqueles empresários saíram dali sabendo, de fato, qual que eram os seus problemas, quais eram as soluções e o que, de fato, ele tinha que fazer. E é o que nós vamos falar exatamente aqui nessa Masterclass para que você, obviamente, possa aprender. Então, dentro desse mercado, a gente viu uma possibilidade muito grande de escalar o nosso negócio também. Então, veja, além de ajudar os empresários do mercado digital, a gente falou, poxa, eu também sou um escritório de contabilidade, eu entendo da dor que eles estão tendo e tenho um mercado para poder entrar. Então, agosto de 2019, a gente fez a escalabilidade. Por quê? Porque nós já tínhamos o processo já bem estabelecido na minha empresa, a contratação das pessoas certas e, consequentemente, a gente conseguiu escalar com a tecnologia, né? A tecnologia me fez, obviamente, sair de 300 clientes para mais de 1.200 clientes esse mês. Esse mês não, desculpa. Esse mês mesmo. Chegamos a 1.200 clientes aproximadamente. Então, me fez, obviamente, ter uma escalabilidade muito grande no meu negócio. Por quê? Porque eu apliquei esses 3 pilares aí que a gente está falando, tá? Então, muitos players do mercado já faturam muito alto, mas eles não têm, obviamente, essa estruturação. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, bom, falando especificamente sobre todos esses pontos adicionais aos infoprodutos, você precisa entender sobre os processos. Como eu disse, os processos eles precisam ser bem estabelecidos, né? E faz toda a parte de sustentação do seu negócio, né? Então, ou seja, o processo efetivamente bem feito, ele vai fazer com que você possa olhar para o teu negócio de cima e, consequentemente, ajudar aqueles colaboradores a executar a melhor tarefa e a melhor execução para que ele possa ter mais produtividade no dia dele. Então, processos muito bem definidos, que se eventualmente você perde algum colaborador, você consegue fazer um turnover rápido. Ou seja, se você perde aquele colaborador, aquele outro que você contratou, ele consegue seguir etapas. Por quê? Porque você tem muito bem desenhado o teu processo, tá? Então, desenhar e identificar quais são as atividades daquele colaborador que ele executa efetivamente é tão essencial quanto vender, como eu disse. Então, existem, por exemplo, o próprio Trello, que você pode fazer um fluxograma de todos os seus colaboradores, para que, de fato, você tenha a visibilidade de tudo que ele executa. Volto a dizer, se você perder efetivamente um colaborador, você pode substituir com etapas do processo, para que, de fato, a sua empresa não tenha um gargalo daquela atividade que era designado aquele colaborador que saiu. Então, os processos te trazem sustentação, ok? Efetivamente, a tecnologia são sistemas para que você possa ter escalabilidade no teu negócio. Então, por exemplo, a sua gestão financeira. Vou te dar um exemplo aqui de um sistema financeiro barato que você pode implementar na tua empresa e, consequentemente, ter gestão financeira do teu negócio. Eu não sou pago para isso, mas, por exemplo, o QuickBooks, o Conta Azul, são sistemas de gestão financeira que são integrados com os lançamentos digitais. Exemplo, o Smart Notas, ele emite a nota fiscal e você já ganhou o Smart Notas, certo? O Smart Notas, ele integra tanto no Conta Azul quanto no QuickBooks, ou seja, todo o teu faturamento especificamente, ele vai entrar dentro do sistema financeiro. Opa, então quer dizer que todo o seu faturamento, você já vai ter a visibilidade da sua receita, do seu faturamento especificamente. O seu custo e a sua despesa são os seus contas a pagar, ou seja, tudo aquilo que você transaciona no banco. Então, toda aquela conta que de fato você paga no Bankline, você pode criar um código operador, ok? Para que você de fato possa linkar os seus custos e as suas despesas, pagamento de folha, despesa variável, para que ele possa conciliar automaticamente. Ou seja, você tem o seu faturamento do dia a dia e você tem os seus custos e despesas e folha de pagamento totalmente conciliados de forma automática, por exemplo. Esse é simplesmente uma sacada que vai facilitar a tua vida para você ter gestão financeira. Então o sistema, ele simplesmente concilia e você entra lá e identifica os lançamentos e dá baixa. Olha a facilidade de uma ferramenta extremamente barata. Dependendo do plano, você paga de 150 a 250 reais por mês e consegue ter uma gestão financeira. Por que ter uma gestão financeira? Para você, obviamente, não gastar o dinheiro da empresa operacional, ou seja, não gastar o dinheiro que a empresa necessita para girar no mês a mês e você ter a visibilidade da sua distribuição de lucro e o quanto efetivamente a sua empresa está sendo rentável.
Esses sistemas, por exemplo, como eu disse, o Smart Notas emite a nota fiscal, você cria o código operador no banco, ele faz a conciliação automática e você consegue ter os índices financeiros da tua empresa. Então, por exemplo, o DRE financeiro, o fluxo de caixa, o capital de giro. O que é o capital de giro? O dinheiro que você precisa deixar na tua empresa para efetivamente deixar a empresa rodar operacionalmente sem tirar dinheiro da empresa. Lembra aquele 4 em 8? Então, normalmente vem os impostos, vem a folha de pagamento. Então, você precisa ter visibilidade para que você não tire o dinheiro da empresa achando que aquilo ali é lucro. Olha a importância de ter uma gestão financeira. 98% dos meus clientes, quando vêm para a nossa empresa, ele mistura muito a pessoa física com a jurídica. E até então é normal, mas você precisa, obviamente, se organizar para que isso seja o mínimo possível. Qual que é o mínimo possível, Peter? Depois de uma estruturação, de uma consultoria bem feita na sua empresa, minimamente vai ficar, por exemplo, o tráfego pago. Por que o tráfego pago? Porque muitos clientes, eles pagam o tráfego pago pela pessoa física, porque o banco não libera muito limite especificamente na conta pessoa jurídica. Então, como eles investem 100 mil, 200 mil, às vezes 2, 3 milhões de reais, na pessoa jurídica, o cartão de crédito não tem esse limite. E normalmente esses empresários pagam na pessoa física. Como que fica esse trânsito, Peter, do dinheiro? Esse trânsito do dinheiro é caracterizado como reembolso, por exemplo. Ou seja, o empresário paga uma despesa operacional da empresa. Mas se você tem um sistema de gestão financeira, como que você vai se perder com as contas que entram e saem aí, os valores efetivamente transacionados na sua conta? Uma ferramenta simples para que você, de fato, tenha gestão financeira na sua empresa e consiga ter a conciliação diária da tua empresa. Então, é uma ferramenta barata e, consequentemente, vai te trazer essa visibilidade. Então, poucos empresários, e eu falo com toda a certeza no mundo, 98% dos meus clientes, quando viraram os meus clientes, eles não tinham nenhum sistema básico de gestão financeira, por exemplo. Então, é tão importante você saber, de fato, como fazer uma gestão financeira bem feita na tua empresa. Essa é só uma única ferramenta, ou duas ferramentas que eu estou comentando aqui, para que, de fato, você consiga ter uma organização financeira na tua empresa, beleza? Contratação de pessoas. Contratação de pessoas, você tem que ter muito claro na tua empresa a missão e visão e valores. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você contrata um colaborador ou um prestador de serviço, ele tem que ter a clareza de onde você quer chegar. Não dá para você contratar hoje uma pessoa especificamente simplesmente por achar que ela vai executar aquela tarefa. Ela pode ser até muito boa executando aquela tarefa. Mas efetivamente pode ser que ela não entenda o que você quer para o futuro, o teu planejamento, a tua missão, o teu valor, né? O que você quer levar ao mercado, qual que é a sua diferenciação de mercado. Então, as pessoas que você vai contratar precisam ter a sua essencialidade. Nós temos aqui hoje quase 70 colaboradores na nossa empresa. Sábado agora nós vamos fazer uma reunião geral com todos os nossos colaboradores. Por quê? Porque sempre você tem que falar da sua essencialidade, para onde você quer chegar. Você precisa planejar o teu futuro. E essas pessoas que você está contratando hoje, do qual você vai ter os processos bem estabelecidos, o fluxograma bem estabelecido, você precisa dizer para ela onde ela tem que chegar. E essas pessoas pode ser que no futuro seja o teu sócio. Então, como que você apresenta para ele um plano de negócio? Então, a contratação de pessoas é tão importante para a sua empresa como também faturar. Porque, veja bem, você já sabe como ganhar dinheiro. Eu já sei disso. Mas está faltando para você a organização. Organização de processos internos, contratação de pessoas e um dos mais fundamentais que é a tecnologia, para que você tenha escalabilidade no teu negócio. Então, uma ferramenta que eu te falei de gestão financeira, do qual provavelmente hoje você não tem, já te traria essa visibilidade. Veja, os meus clientes de fato para que os meus clientes entraram aqui para potencializar os negócios, ok? E o que eu estou falando para vocês aqui, normalmente eu cobraria. Então, assim, a minha ideia aqui na Masterclass é trazer efetivamente a clareza da informação para o mercado digital, para que vocês, obviamente, possam crescer e, obviamente, ter mais rentabilidade, beleza? Então, são pilares que são essenciais para o negócio. Então, o que a gente identificou quando a gente foi fazer essa Masterclass? Poxa, a maioria, como eu disse, 99% dos meus clientes, eles vieram com erros que eram comuns no mercado digital.
não sabia como pagar a folha de pagamento, não sabia como contratar as pessoas, se contratariam como CLT ou prestador de serviço, qual que era o risco trabalhista, como que faria uma organização financeira, assim como eu falei para vocês, o Conta Azul, como de fato ele consegue ter uma escalabilidade melhor, como ele poderia economizar nos impostos. Essa questão de impostos especificamente é uma especificação muito mais abrangente, mas eu vou abrir um pouco desse leque sobre o mercado digital. O mercado digital ele tem alguns pilares para se trabalhar também, que é produtor, coprodutor e afiliado. O produtor é aquele cara que de fato cria o conteúdo e coloca ele na internet para poder vender. O coprodutor é aquele cara que fica ali, cria o produto e as estratégias e, consequentemente, vende também o produto. E o afiliado ele é um vendedor na internet que pega um link e vai, obviamente, vender o teu produto para ter uma comissão. Então, ele é um vendedor na internet, o afiliado, e o produtor e o coprodutor eles se unem para efetivamente vender o produto. Só que dentro da venda do produto, de infoproduto, do conteúdo gravado especificamente, existem incentivos fiscais que não é falado hoje. Por quê? Porque muitos contadores, e aí eu sempre gosto de falar em porcentagem para vocês entenderem o grau de desconhecimento do nosso país sobre a legislação de mercado de infoprodutos. 98% dos contadores, que são mais de 500 mil contadores, não conhecem o mercado digital e mandam direto a sua empresa para o Simples Nacional. E o ponto adicional é que o Simples Nacional, para vender infoproduto, conteúdo gravado, não é o melhor regime tributário. Aí você fala, nossa, Peter, mas meu contador nunca falou. Pois bem, ele nunca se interessou em saber efetivamente o que era o mercado de infoproduto. Pode ser que tenha contador nos assistindo aqui e fale, nossa, mas eu nunca ouvi falar nisso. Pois bem, porque o mercado digital ele mudou. O Simples Nacional ele foi feito para simplificar pela Receita Federal. A Receita Federal criou alguns anexos e, consequentemente, colocou lá para você, para o contador entregar uma obrigação fiscal e você pagar uma guia. Mas quem está pagando imposto é você. Será que você está tendo a rentabilidade no seu negócio que você merecia? Será que não era aquele dinheiro que você iria economizar no imposto que traria a tecnologia para dentro da sua empresa, que você poderia, obviamente, fazer os processos ou contratar aquela pessoa que talvez no futuro vai ser até um sócio? Ou contratar aquela pessoa que você precisa tanto para efetivamente escalar o teu negócio? Entendam que existem, obviamente, saídas e planejamento tributário dentro da lei, sem nenhuma subjetividade, para que você tenha escala no teu negócio. Então, assim, o Simples Nacional, para alguns casos, não são todos, precisa fazer uma avaliação caso a caso, ele não é o melhor regime tributário. E pode ser que você está jogando dinheiro no lixo. Então, a coprodução. Poxa, Peter, eu trabalho com tráfego pago. Felipe Adam, que fez uma live com a gente, um dos maiores gestores de tráfego do nosso país, ele trabalha com a coprodução, mas ele presta serviço para os produtores? Não. Ele vende o curso junto com o produtor. Por quê? Porque se unindo, fazendo a exploração comercial, eu também tenho benefício tributário. Ele não presta um serviço de gestor de tráfego. Ele simplesmente vende o produto junto com o produtor. Existe um contrato previsto no Código de Direito Civil que dá essa abrangência. Poxa, mas ninguém me falou, Peter. Pois bem, o mercado digital ainda ele está em ascensão, ele está em crescimento. Então eu estou te falando que eu conheço a tua dor já. Eu já sei como te ajudar. E eu estou te passando aqui especificações que vai mudar a tua empresa, que vai mudar o teu dia a dia, em questões básicas, mas que ninguém, obviamente, fala. Então a gente está trazendo a clareza para que vocês, obviamente, tenham essa dimensão especificamente do mercado digital. Falando um pouquinho sobre economia tributária. Fazendo adequação, por exemplo, Pablo Marçal, Marcos Paulo, é nosso cliente aqui no escritório. Em um único lançamento do La Casa Digital 1, eles economizaram 7 milhões de reais em um único lançamento. 7 milhões de reais em um único lançamento. Foi esse vídeo que, bem na hora que iniciou, de fato, vocês puderam verificar. Por quê? Porque, de fato, eu trouxe a organização para eles. Ou seja, antes de, obviamente, fazer o planejamento tributário, eu fui entender os processos internos, como estava a contratação de pessoas e o planejamento tributário efetivo para que eles pudessem, obviamente, ter economia tributária dentro da lei. Então, são 7 milhões de reais em um único lançamento. Imagina o quanto não foi economizado efetivamente durante o ano, né? E imagine só, quantos lançamentos não foram feitos pelas empresas deles para que, de fato, eles pudessem, obviamente, ter a maior rentabilidade. Hoje estão inúmeros profissionais dentro da empresa com processos muito bem estabelecidos. A gente construiu todos os processos por área, justo para que eles tivessem um fluxo de atividades por departamento e, consequentemente, os colaboradores
para ter maior produtividade no seu dia a dia. E com isso eles economizaram muito dinheiro. Então, esse é só um exemplo. O Marcos Paulo, que é um jovem de 24 anos, ele fala que ele está velho, mas é mentira, ele está muito novo. Ele é um case de sucesso porque é um cara que conseguiu alcançar um alto patamar de faturamento. Mas por, obviamente, ter uma escalabilidade muito alta no teu faturamento, ele não pensou nas demais questões, que eram, obviamente, a organização. E na hora que ele veio, na hora foi organizado. Por quê? Porque ele não tinha know-how para isso. E tá certo, ele pesquisou uma empresa que tinha know-how para isso e veio aqui atrás da nossa empresa para estruturar os processos internos. Olha que bacana. Então, eu fiz ele economizar dinheiro, a empresa dele ser mais rentável, eu consegui estabelecer os processos nele, consegui reduzir os custos, porque, obviamente, ele teve mais rentabilidade e ele está crescendo cada vez mais. Por quê? Porque ele pensa só no que ele é bom, assim como você. Você já fatura muito, você já sabe ganhar dinheiro, só que e as demais coisas? E a longo prazo, como que vai ser a sua empresa daqui 6 meses? Será que a sua empresa vai sobreviver daqui 6 meses com uma bagunça ou uma desorganização? É isso que você tem que pensar. Empresários como nós precisamos pensar no futuro, assim como eu penso no meu negócio. Então hoje nós atendemos mais de 1.200 clientes, temos cerca de 70 colaboradores. Então, volto a dizer, não é simplesmente um único passo, são 3 pilares para que você de fato possa alcançar o sucesso e, consequentemente, crescer cada vez mais, obviamente, no teu mercado, ok? Bom, sobre efetivamente a questão da redução dos impostos. Então, eu falei para vocês de redução dos infoprodutores e dos coprodutores. Afiliado, Peter, tem como ter economia tributária no afiliado? Afiliado é um prestador de serviço. Afiliado, ele literalmente é um prestador de serviço porque ele é um vendedor na internet. Então, o melhor regime tributário para ele, até porque ele está começando como vendedor, é uma empresa do Simples Nacional mesmo. Entendeu que caso a caso tem que ser estudado mesmo de fato e não pode simplesmente ser colocado um modelo de negócio e mandado para vocês para que vocês possam executar? Porque no final das contas é vocês que pagam os impostos, ok? Então, para que você, obviamente, possa crescer, ganhar mais dinheiro e, consequentemente, ter esses 3 pilares aí nas suas empresas, é importante vocês entenderem a dimensão desse trabalho em si, né? E, consequentemente, pensar não só em você, mas em toda a sua cadeia de empresas para que você tenha essa maior rentabilidade, ok? Bom, sobre estruturação. A gente também sabe, e aí eu vou frisar muito essa questão, porque muitos empresários que são do mercado digital e que conseguiram uma escalabilidade no negócio acham que vão conseguir resolver tudo. E a resposta é não, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não consegue fazer tudo de uma forma bem feita. Você precisa de pessoas, você precisa de processos, você precisa de tecnologia, empresas, talvez, que prestem consultoria para que você possa organizar toda a sua casa. Olha o conteúdo rico que a gente está entregando aqui. Eu fui desmembrando o que era processo, o que era contratação de pessoas e tecnologia para você crescer. Então, assim, quanto mais você entender esses pontos, você vai entender de fato que sozinho você não vai alcançar esse patamar. E, obviamente, você vai precisar dessas pessoas e empresas para que você possa crescer. Então, é tão importante de fato você entender essa questão. E essa estruturação, ela pode ser um pouco confusa no começo, porque você sabe como vender, você não sabe como estruturar. Olha a ferramenta que eu te falei sobre os sistemas financeiros que vai te trazer uma visibilidade de caixa. Então, para que você tenha a dimensão especificamente, com certeza, crie saídas dentro da sua empresa para que você possa crescer especificamente. Então, hoje nós atendemos aí grandes players do mercado digital. Então, como eu disse, o próprio Pablo Marçal, o Marcos Paulo é um case, mas aí temos Thiago Brunet, temos aqui Bilionário Bart, a gente tem inúmeros clientes de nome e renome que efetivamente economizaram muito dinheiro dentro, obviamente, desses 3 pilares que nós aplicamos e, consequentemente, na clareza da informação. Acho que o principal ponto aqui para vocês é trazer a clareza, ok? Volto a dizer, eu nunca vi um conteúdo com alta clareza como a gente está mandando aqui para vocês, que foi preparado com muito carinho para que vocês pudessem, obviamente, ter um entendimento, ok? Bom, sobre a estruturação em si. Então, de fato, nós vamos falar sobre a questão sempre dos processos e pessoas, mas também trazer efetivamente a economia tributária para você ter mais rentabilidade. Então, como eu disse, já são mais de 6 anos aí trabalhando com esses infoprodutores. Bom, visto a isso, o que nós vamos te ensinar efetivamente
em pontos adicionais ao que nós falamos aqui agora. Bom, você já ganhou um Smart Notas aqui de forma gratuita se você chegou até aqui, porque nós já de fato estamos chegando ao final. Mas, consequentemente, ainda fica aí que a gente vai ter algumas informações bem bacanas aqui para a gente explicar, obviamente, para vocês, beleza? Bom, falando sobre estruturação e imersão especificamente, dentro, obviamente, de tudo que a gente falou, nesse ponto de imersão, a gente vai abrir, obviamente, sobre esses 3 pilares fundamentais para que você possa crescer e ter a maior rentabilidade, é uma imersão, ok? Então, nós vamos, de fato, abrir uma imersão para, de fato, os nossos colaboradores, para que para todos vocês ouvintes, para que vocês também possam crescer e ter esses benefícios que esses clientes grandes efetivamente tiveram. Então, nós vamos abrir, obviamente, uma imersão a partir de agora. Para quem que serve essa imersão? Primeiro, para você lucrar mais com o teu faturamento, ou seja, ter maior rentabilidade, colocar de fato e aplicar os principais pilares para a redução dos custos na sua empresa no mercado digital. Estruturação financeira, eu te dei algumas ideias aqui de como colocar os sistemas, de como de fato aí fazer uma conciliação financeira. Isso foi de uma forma muito simples, efetivamente a gente vai passar para você como seria, né? Como desenvolver um perfil produtivo no seu time. Então, claro, obviamente, a gente vai ajudar você a construir um time de alta produtividade, para que você, obviamente, possa escalar no teu negócio. A gente vai, obviamente, tentar diminuir o máximo de erros na tua empresa, ou seja, a gente vai fazer uma imersão especificamente em todas essas empresas em grupo. Então, essa imersão é em grupo, né? Visto essa imersão, a gente vai muito focar não só no planejamento desses 3 pilares, mas vamos muito mais fundo na questão da apuração e do planejamento tributário. Ou seja, a gente vai conseguir te trazer economia também da parte tributária, ok? Obviamente, dessa imersão, a gente tem, obviamente, a potencialização do teu negócio. Então, a imersão se chama potencializar, ok? O teu negócio potencializa com 4 bônus exclusivos para vocês também. Além, obviamente, de tudo que eu falei, para essa imersão ser sua, efetivamente, você ter todos esses benefícios que a gente passou, a gente vai oferecer 4 bônus para vocês exclusivos da nossa imersão Potencializa. Então, vão ser 3 aulas especiais exclusivas com os nossos players, ou seja, a gente vai separar 3 players grandes da nossa carteira para passar para vocês quais são os principais pilares que eles fizeram na empresa deles e tiveram sucesso especificamente. Para quem for participar também dessa imersão, vai ter o acesso ao Smart Notas por 6 meses, podendo emitir 6.000 notas fiscais, ou seja, 1.000 notas fiscais por mês. Isso, obviamente, estando dentro da nossa imersão Potencializa, ok? Bom, vai ter também ali o canal Telegram exclusivo para os alunos Potencializa, então vai ter, obviamente, conteúdos adicionais, a gente vai tirar dúvidas do pessoal e, consequentemente, a gente vai trazer muitos benefícios para vocês. Então, só para vocês entenderem a quantificação disso, são mais de 100 milhões de reais já economizados para os nossos clientes. Imagine uma consultoria em grupo que você vai ter a possibilidade de tirar dúvidas, obviamente ter uma avaliação da tua empresa e, consequentemente, poder implementar todos esses 3 pilares que a gente falou. Então, tem muito conteúdo bacana que a gente vai entregar para você e, consequentemente, você vai crescer cada vez mais. Então, bom, são mais de 100 milhões, como eu disse. Só lá dentro do lançamento do Pablo foram 7 milhões. Thiago Brunet, em 6 meses, economizou 1 milhão de reais comigo. Então, muito porque a gente fez um planejamento tributário efetivo. Felipe Adam, que foi, obviamente, da live que nós fizemos no Instagram, que depois você pode conferir também, nós já economizamos 1 milhão de reais, até o final do ano são mais de 3 milhões de reais. Então, assim, é muita economia que nós já fizemos para o nosso cliente e nós estamos preparando um planejamento para você que vai, obviamente, fazer parte da nossa imersão Potencializa, ok? Então, bom, primeiro, são anos de mercado, que a gente está no mercado digital, que a gente já é contador não só de plataformas, mas de muitos players, de fato, do mercado digital. A gente tem, obviamente, todo esse know-how para poder entregar. A sua empresa, obviamente, vai ter um diagnóstico, um raio-x ali da tua empresa. Quanto eu cobro efetivamente para consultorias individuais? Então, hoje eu cobro 65 mil reais. 65 mil reais para, de fato, eu fazer uma avaliação individual
para os meus clientes mesmo de fato. E hoje a gente está abrindo uma baita oferta aqui para vocês, para que de fato vocês possam ter o mesmo benefício tributário, os pilares de processos internos, contratação de pessoas e tecnologia, para vocês de fato. Então eu cobro individualmente R$65.000, que fique claro isso, porque só de rentabilidade no negócio foram mais de R$100 milhões economizados em impostos. Quanto custa a nossa imersão Potencializa, ok? R$4.997. Mas a gente, obviamente, por estar oferecendo essa Masterclass com conteúdo gratuito, só essa semana, para que você, obviamente, possa ter a oportunidade de ter toda essa avaliação, de ter a implementação desses 3 processos, 12 vezes de R$299,70, ou seja, 12 vezes de R$299,70, ou à vista por R$2.997, para que você tenha a possibilidade de ter os 3 pilares fundamentais para uma empresa do mercado digital, para que você possa crescer e ter sua maior rentabilidade e, consequentemente, crescer cada vez mais. Então, o valor especificamente é em grupo, né? E é somente essa semana, e a gente vai fechar o carrinho em uma semana, 12 vezes de R$299,70. Então, qual que é a forma de pagamento que você pode fazer? Como eu disse, você pode fazer à vista, R$2.997, você pode pagar no boleto à vista, no Pix, PayPal e cartão de crédito. Então, nós abrimos aqui também o parcelamento do cartão de crédito em até 12 vezes. É claro que você pode, obviamente, escolher qualquer opção que você quiser, mas eu acho que assim, o mais importante de tudo isso é saber que, de fato, era uma consultoria de R$65 mil individualmente. A gente já economizou mais de R$100 milhões, custava R$4.997 e hoje, essa semana, nós vamos oferecer por 12 vezes de R$299,70. Ou seja, é uma oportunidade única para você que está fazendo parte da primeira Masterclass da nossa empresa, para que você possa crescer. Ou seja, nós vamos ter, obviamente, muitas Masterclass daqui para frente, mas esse preço é especial para você e, obviamente, a gente vai entregar muito conteúdo. Então, não é simplesmente o Peter, não é simplesmente a MJP Controller. Nós vamos trazer 3 principais clientes da nossa carteira para explicar para você o quão fundamental foi as estratégias que a gente implementou e o quanto de economia, rentabilidade, processo interno, efetivamente ganhos que eles tiveram nesse mercado. Então, você precisa entender de fato tudo isso que nós vamos entregar. Como que vai ser os entregáveis mesmo de fato? Bom, os entregáveis vai ser da seguinte forma. A imersão Potencializa, como eu disse, é uma imersão em grupo. Vai ser 2 aulas semanais com 2 horas cada aula. Ou seja, 2 aulas semanais com 2 horas de duração cada aula. Tem muito conteúdo que vai ser entregue efetivamente, porque cada aula é 2 horas, ok? Então, só repetindo, 2 aulas semanais por 2 horas durante cada aula. Vai começar, obviamente, a partir do dia 1º de julho. Então, essa imersão Potencializa vai acontecer no mês de julho, para que você possa se preparar efetivamente a sua empresa, fazer um double check das questões que você precisa de ajuda, e nós vamos ajudar com toda certeza. Volto a dizer, hoje nós atendemos mais de 1.200 clientes. O link para quem quiser comprar está no nosso chat. Consequentemente, você pode clicar e obviamente, comprar, se eventualmente fazer sentido tudo isso que eu falei para você. Porque, de fato, a gente entende que tudo isso que a gente preparou é para que você possa crescer cada vez mais e possa, obviamente, ter maior rentabilidade. A nossa missão, eu gosto de falar isso, até porque é um viés também do Márcio, a gente quer transpassar a informação, ou seja, a gente quer multiplicar, a gente quer que os empresários, obviamente, tenham maior rentabilidade, possa crescer efetivamente. Nós estamos em um ano de pandemia, infelizmente, muita gente perdeu seus entes queridos, mas a gente quer olhar também como um empresário que está no mercado digital, para que você também possa ter maior rentabilidade, para que você possa alcançar os seus sonhos também. O mercado digital, ele veio aí para quebrar barreiras, e a gente vai fazer com que você possa economizar nos impostos, possa operacionalizar a sua empresa de uma forma sustentável, para que você possa crescer cada vez mais. Então, só para contextualizar de forma geral, a nossa intenção não é só vender, a nossa intenção é ajudá-lo cada vez mais, visto a quantidade de impostos que foram recuperados,
visto os clientes que a gente entregou e hoje são os nossos clientes, os principais clientes do mercado, e o preço que nós estamos fazendo promocional aí, de 12 vezes de R$ 299,70 ou à vista de R$ 2.997, tá? Então, ó, fica a encargo de vocês, e para quem ficou aqui até o final, nós estamos liberando aí o link que nós prometemos lá no começo, que é o acesso ao Smart Notas, e consequentemente você vai ter acesso. O link tá no chat, vocês podem obviamente clicar lá, vocês vão ter acesso a um mês, pá? Há um mês vocês vão ter aí com a possibilidade de emitir até 1.000 notas fiscais. Então, se você ainda não emitiu as notas fiscais no teu negócio digital, está aí a oportunidade de você emitir sem, obviamente, pagar absolutamente nada, conforme o prometido. Então, são o acesso ao Smart Notas, que é um sistema totalmente inteligente e integrado com todas as plataformas de gateway de pagamento, Hotmart, Eduz, Monetize e alguns gateways de pagamento, e, consequentemente, você tem acesso aí durante um mês. Então, quero agradecer a todos aqui que ficaram até o final, que pôde, obviamente, escutar todo o nosso conteúdo. Eu quero, obviamente, convidar vocês para assistir o nosso teaser aí que nós fizemos em Dubai. Inclusive, sobre esse teaser especificamente, foi um masterclass também do Thiago Brunet, que a gente fez questão de ir também lá em Dubai, para, obviamente, entregar para aqueles infoprodutores do mastermind dele todos esses 3 pilares que eu acabei de falar aqui para vocês. Ou seja, nós saímos aqui do Brasil, fomos em Dubai para entregar todos esses conteúdos que vocês estão escutando agora. Então, quero convidar vocês a assistir esse teaserzinho que a gente fez para vocês, e eu quero agradecer muito aí quem ficou. Quem tiver dúvida, enfim, tá aí nossas redes sociais, o chat, fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Toda a nossa equipe está aqui para, obviamente, respondê-los. Gratidão a todos vocês, uma excelente noite, e fica aí para assistir o nosso teaser. Um grande abraço. Eu já economizei mais de 100 milhões de reais em impostos para os meus clientes. Empreender no nosso país é muito difícil, e auxiliar esse infoprodutor a ter maior rentabilidade, poder obviamente investir em tráfego pago, contratar aquela mão de obra correta, esse é o nosso negócio, isso não tem preço. Essa é a nossa essencialidade. No ano de 2020 houve uma revolução no mercado digital, né? Então, muitos daqueles profissionais que tinham mercados tradicionais de educação, ou pessoas que de fato ainda nem tinham a possibilidade de vender conteúdo na internet, eles se movimentaram para vender conteúdo na internet. Esses são os infoprodutores que a gente chama, né? Que vendem cursos, vendem, obviamente, treinamentos, né? Às vezes até profissões na internet. Esse mercado ele se aqueceu muito forte por conta da própria pandemia. Então, o brasileiro sabe, obviamente, ser empreendedor. Eu vim de Carapicuíba, eu vim de um bairro muito pobre de São Paulo. A gente morou muitos anos, até os meus 11 anos, eu morei em um barraco de madeira. E obviamente foi ali o meu start para sair dali. Não era a vida que eu queria. E por conta de, obviamente, sempre querer trabalhar muito novo, né? Porque eu via ali os meus amigos tendo as coisas que eu não tinha, né? Coisas simples, básicas. Então, com 13 anos, o meu tio me deu uma oportunidade de trabalhar na empresa dele, que era um escritório de contabilidade muito pequenininho, no centro de São Paulo. Comecei a trabalhar com ele ali como office boy. Foi uma construção daquele menino que morava naquele bairro muito pobre e estar no melhor bairro, no melhor país, podendo usufruir de toda a infraestrutura que o bairro nos ofereceu e as conexões com pessoas. Então, se eu não tivesse acreditado nas pessoas, e principalmente ter acreditado em mim, que eu poderia de fato conseguir estar ali presente, fazendo conexões, fazendo extensão da minha empresa para um país de primeiro mundo, que é Dubai, se eu não tivesse acreditado nas pessoas, eu não estaria ali.